Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando aqui para trazer 5 temas. 5 temas. Hoje eu vou falar do Internacional eliminado da Copa do Brasil, acompanhando o arquirrival Grêmio, a classificação do Atlético Goianiense, 3 goianos na próxima fase da Copa do Brasil. Vou falar da próxima fase, ou tabela que ficou bonita e surpreendente, já que 16 mandantes com menor ranking acabaram passando de fase. Vou falar da próxima rodada do Campeonato Goiano e também de mais um português no futebol brasileiro. O técnico Vitor Pereira foi apresentado na equipe do Corinthians. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários, dê um like aí pra gente. Também estou no Instagram, estou no Twitter, é @AndréIsaac, ou no Facebook, André Isaac Oficial. Pois é, hoje, dia 4 de março de 2022, é aniversário de Dadá Maravilha, que completa hoje 76 anos. Está aí o Dadá Maravilha, eu entrevistei ele em 2014 na Copa do Mundo, já encontrei com ele também em outras oportunidades, é um cara sensacional. Dadá Maravilha é aquele, o beija-flor que parava no ar. Ele gostava de dizer o seguinte, que o Dadá Maravilha é igual um beija-flor, que para no ar. Que para no ar só 2 coisas no mundo, o beija-flor e o Dadá Maravilha, porque ele subia de cabeça, tinha estilo. 926 gols marcados na carreira em uns trocentos times que ele jogou. Hoje também é aniversário do jornalista Juca Kfouri, 72 anos. Concordando ou não, há de se reconhecer que é um dos maiores jornalistas esportivos da história desse país. Pois é, vamos lá com os 5 temas? Vou começar com o Internacional de Porto Alegre. Vou colocar os gols daí na tela do Globo. Olha só, gente. E o gol que o goleiro do Internacional tomou. Brincadeira, né? Aí o Inter vai, me parte para cima para tentar empatar o jogo, para garantir a classificação. E acabou que num contra-ataque, a equipe do Globo acabou fazendo o segundo gol e se classificando para a próxima fase. Gente, e esse Globo, esse ano, chegou a ficar 10 partidas sem vencer. Até a semana passada, retrasado, o time teve 3 derrotas seguidas. Tomou um 5-0 do Bahia, um 5-0 do Ceará, tomou um 4-0 um dia desse do ABC. Agora vinha de uma vitória, né, no final de semana contra o Fosse Luz lá pelo Campeonato Potiguar e agora sapecou 2-0 na equipe do Internacional. Pois é, e o que aconteceu, gente? Como explicar? Primeiramente, o futebol ele é fantástico por isso. O futebol proporciona esse tipo de coisa. É por isso que é um esporte tão mágico, é um esporte tão atraente. O menor pode ganhar do maior. O pobre pode vencer o rico. E isso aconteceu nessa Copa do Brasil aí no atacado. E foi o que ocorreu nesse jogo do Globo, lá de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, contra a equipe do Internacional. Na hora do jogo, do primeiro tempo, tinha terminado o jogo do Atlético Goianiense. Eu estava lá na Rádio Sagres, comentando o jogo na Rádio Sagres, estava ao lado do Tim, e jogador do Vila Nova, que jogou também na equipe do Internacional. A gente estava vendo os primeiros minutos e eu tinha notado assim o semblante dos jogadores do Inter. Eu comentei com o Tim, inclusive no ar, né? Falei, Tim, esse pessoal deve estar morrendo de medo de perder esse jogo, né? Falei, com certeza, porque o Grêmio perdeu, ficou fora, então a responsabilidade deles era muito grande. Talvez eles tenham administrado muito o resultado, administrado muito o empate, tenham medo de perder e acabaram perdendo. Aconteceu o frango, e aí depois eles não deram conta mais de reagir. Mas isso faz parte do futebol. O Inter, uma vez, não ganhou do Barcelona e foi campeão mundial. Os times brasileiros, quando chegam lá no Mundial, eles não querem ganhar dos principais times do mundo, não quer ganhar do Liverpool, não quer ganhar do Real Madrid, não quer vencer o Chelsea, como o Corinthians venceu, o Palmeiras não queria vencer. Pois é, o Globo do Rio Grande do Norte, os Mirassóis da vida, quando eles enfrentam um time maior, eles também querem vencer. E isso, de vez em quando, acontece. Talvez em 100 partidas entre Internacional e Globo, o Globo só vença uma. E foi justamente essa partida
que aconteceu lá no Rio Grande do Norte. E em relação ao Atlético, diante de tudo isso, né? O Atlético antes tinha entrado em campo no jogo contra a equipe do União, lá em Rondonópolis, aí os lances da partida, e acabou vencendo pelo placar de 3-0. Placar a gente imagina, poxa, foi fácil, passeou. Não passeou, o Atlético teve dificuldades às vezes da própria atuação do Atlético, o time está buscando o melhor entrosamento, está buscando a melhor forma de jogar, está se ajustando, melhorou muita coisa. Jorginho jogou no meio, já teve uma atuação melhor. O Wellington Rato jogou um pouco mais de lado, mas não foi bem. Então, o time está se ajustando ainda, está procurando a melhor forma de jogar. Foi uma vitória tranquila, não correu riscos no jogo. Deu 2 bolas no travessão no segundo tempo, mas foram lances assim totalmente esporádicos no jogo. E acabou fazendo 3-0, porque nos acréscimos do segundo tempo, o União já estava cansado, estava partindo para cima, estava desesperado, aí conseguiu fazer o segundo e o terceiro gol. O primeiro gol foi marcado pelo De La Torre, jogador que está devendo no Atlético, que foi artilheiro no CSA, mas que no Atlético ainda não vingou. O Ayrton, recém-contratado pela equipe rubro-negra, e o Shailon, jogador que em poucos minutos em campo acabou fazendo muito, deu assistência, fez um gol e não errou nenhum passe. Foi impressionante. É lógico que a gente tem que pesar o adversário, a qualidade do adversário, né? Mas, de qualquer maneira, o Shailon correspondeu nos minutos finais e fez o gol da vitória da equipe rubro-negra. Os 3 goianos passam para a próxima fase da competição e só o Atlético acaba passando com vitória. O Goiás passou com empate 1-1 com o Souza na Paraíba, o Vila Nova passou com empate 0-0 com o Rio Branco lá no Acre, e o Grêmio Anápolis ficou pelo caminho, foi eliminado, empatou em casa com o Juazeirense da Bahia. Olha aí, vamos ver aí o gol do Shailon, tabelou, recebeu, tocou com categoria e fez 3-0 para a equipe do Atlético. Pois é. E aí a Copa do Brasil ficou dessa forma na próxima fase. A gente já vai para outro assunto. Falei do Inter, falei do Atlético, vamos para o terceiro assunto, que é a próxima fase da Copa do Brasil. Olha, gente, como ficou bonita a tabela. Motoclube do Maranhão contra Tombense, Pouso Alegre contra Coritiba, ó o Azures aí, o time do Marcelo do Real Madrid vai pegar o Mirassol, o Avaí pega o Ceilândia, o Dragão pega o Nova Venécia. O Nova Venécia, gente, é o time do Richarlison. Richarlison, lá do Everton, da seleção brasileira. O pai do Richarlison, o senhor Antônio Marcos, é o presidente do time. Então tá aí, o Atlético pega o Nova Venécia. Lembrando que nessa fase, se der empate, pênalti. Quem vencer, segue na Copa do Brasil para a próxima fase. E aí na terceira fase já serão jogos de ida e volta. Real Noroeste, 2 times do Espírito Santo. O que é isso, hein? Olha o Juventude aí, representando o futebol gaúcho. Juazeirense, Vasco, CSA e Paysandu, Ceará e Tunaluso, Figueirense e Cuiabá, ABC e Altos, Goiás e Criciúma, Globo do Rio Grande do Norte vai pegar o Brasiliense. Olha que chance para o Globo de passar para a terceira fase. Guarani e Vila Nova, Tum-Tum do Maranhão e Cruzeiro, Portuguesa e Sampaio Correia, São Paulo e Manaus, Tocantinópolis e Cascavel, Fluminense do Piauí e Santos, vitória contra o Glória de Vacaria. Eu fiz um levantamento aqui para vocês e vou mostrar em relação aos classificados. Olha aqui. Segunda fase da Copa do Brasil, 9 times da Série A. Dos 10 que entraram na competição, só o Internacional ficou fora. Coritiba, Avaí, Cuiabá, Goiás, São Paulo, Santos, Juventude, Ceará e Atlético. 8 da Série B. Tombense, CSA, Criciúma, Guarani, Cruzeiro, Sampaio Correia, Vila Nova e Vasco. 7 da C. Mirassol, Figueirense, Manaus, Altos, Paysandu, ABC e Vitória. 14 da D. Motoclube, Pouso Alegre, Azures, Brasiliense, Tocantinópolis, Cascavel, Fluminense do Piauí, Ceilândia, Tunaluso, Real Noroeste, Juazeirense, Portuguesa Carioca, Nova Venécia e o Globo. E sem divisão, o Glória de Vacaria e o Tum-Tum. Você sabe o que é legal aqui? Se você somar 14 mais 7, 21, aí 21 mais 2, 23, contra 17 das séries A e B. Então, temos mais times
das séries C, D e sem divisão do que times das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Isso significa o quê? Uma distribuição de recursos. Pega um time como o Globo, que tem uma folha de pagamento de R$80 mil e coloca 750 mil, mais 750 mil, né? Além dos 600 e poucos mil que eles receberam, 1.300.000 na conta deles. Isso pode fazer uma diferença muito grande na vida do clube. Se souber fazer um investimento, melhorar uma estrutura, fazer um investimento numa categoria de base, o time sobe um pouquinho de patamar. Investe numa Série D, quem sabe o time sobe para uma Série C e também muda de patamar. Então é muito importante, é muito legal essa competição. E o que eu dizia nos 5 temas de ontem, quando teve uma reclamação do presidente do Souza em relação à fórmula de disputa da Copa do Brasil. Reclamou à toa. Aí, 16 times que não eram favoritos acabaram fazendo valer o mando de campo e estão classificados, e tem muitos times da Série C, da Série D e sem divisão do futebol brasileiro, tendo uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais e de ter mais exposição. Esse é o princípio da Copa do Brasil, a competição mais democrática do país. Vou falar agora do Campeonato Goiano, o Goianão, que acontece neste final de semana, a última rodada da primeira fase. No grupo A, deixa eu ver se esse aqui já é o grupo A. Aí, no grupo A, a última rodada neste sábado. Ainda não há uma confirmação, pelo menos no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, em relação ao horário do jogo da Jataense. A tendência é que seja às 4h30 da tarde, junto com o jogo do Goiás. E o Goianésia contra o Anápolis. Então, temos aí Goiás, Anápolis, Goianésia, Morrinhos, Grêmio, Anápolis, Jataense. Eu acredito que o Goiás vai fazer valer o mando de campo, vai vencer a equipe do Grêmio Anápolis, e eu imagino que o que o Morrinhos está pensando por esse jogo, que está pensando a Jataense, é que o empate é bom para os dois. Jataense não está nem aí se vai classificar ou não, ela quer escapar do rebaixamento para a segunda divisão. E por isso eu acredito que a Jataense e Morrinhos vão empatar, Jataense livra do rebaixamento, Morrinhos se classifica, e o Grêmio Anápolis, o atual campeão goiano, está correndo um sério risco de rebaixamento. A não ser que eles consigam fazer o milagre de empatar mais um jogo no campeonato, dessa vez contra o Goiás, no estádio da Serrinha. E em relação ao outro grupo, ao grupo B do Campeonato Goiano, Iporá e Aparecidense, esse jogo vai pegar fogo, Craque e Atlético, Goiatuba e Vila Nova. Goiatuba já está rebaixado. O Vila quer manter a primeira posição do grupo. O Atlético quer tomar a primeira posição, então não vai dar moleza para o Craque, e o time também está precisando mostrar serviço, não vai dar moleza nesse jogo. O Craque quer garantir a classificação. E Aparecidense e Iporá têm o confronto direto. Eu acredito que na recuperação da Aparecidense, embora veja que a equipe do Iporá melhorou bastante. E vejo que tem boa possibilidade do Craque, por exemplo, não perder esse jogo para a equipe do Atlético, porque jogando no estádio Genervino da Fonseca, o time é muito forte. E mesmo até, se tiver vencedor no jogo de Iporá, o Craque pode até perder o seu jogo que se classifica. Eu acredito na classificação do Craque, da Aparecidense, para acompanhar Vila Nova e Atlético na próxima fase, e o Goiatuba já está na segunda divisão. Então, muita expectativa com os jogos deste final de semana do Campeonato Goiano, a última rodada da primeira fase, que vai definir todos os classificados. Nós vamos conhecer a fase quartas de final, onde o primeiro de um grupo pega o quarto de outro, o segundo contra o terceiro, e assim por diante. Aí serão 4 partidas, 8 times, que se classificam os 4 da semifinal e depois os 2 finalistas do campeonato, tudo jogo ida e volta, o segundo jogo em casa para a equipe de melhor campanha. E para fechar aqui, eu vou aqui com o técnico Vitor Pereira. E para mim, a vinda de treinadores estrangeiros, eu, se fosse treinador brasileiro, encararia de uma forma como uma oportunidade de perceber coisas novas, se eventualmente trouxermos coisas novas,
possibilidade de eu vir para aqui, para mim é um desafio no sentido de eu perceber também a realidade no Brasil, de aprender com os treinadores brasileiros. Eu próprio tenho a certeza que vou transmitir alguma coisa, vou trazer alguma coisa nova, porque acredito no nosso trabalho, que vou trazer alguma coisa nova também, algum upgrade aqui ao futebol brasileiro. E, portanto, para mim é muito mais uma oportunidade. Se eu fosse treinador brasileiro, para mim seria uma oportunidade de ver trabalhar treinadores de outros países. E para nós também é uma oportunidade, porque é uma experiência de jogar 3 em 3 dias, uma densidade competitiva muito grande, com jogadores de grande qualidade. Então ele disse uma coisa que eu defendo, que a chegada de treinadores no futebol brasileiro, ela agrega. E o que eu sempre digo, no primeiro ano da Premier League tinha um treinador estrangeiro, agora temos mais da metade. E é o melhor campeonato do mundo. Futebol inglês teve uma época que o campeonato era só chuveirinho na área, chutão, não tinha uma diversidade tática, e hoje tem. Então, isso está melhorando para o futebol brasileiro e faz com que os dirigentes até forcem um planejamento melhor. Que quando chega um treinador desse, ele amarra um contrato, o dirigente tem que ter mais paciência, o dirigente também trabalha com outro tipo de treinador, ele também se planeja melhor. Então, isso vai fazer com que, com o tempo, o nosso futebol brasileiro melhore, inclusive os nossos treinadores. Tabela detalhada da Copa do saiu a tabela detalhada da Copa do Brasil? Então, vamos ver aqui quando é que vai jogar o Atlético Goianiense. Dia 8 de março vai jogar Figueirense e Cuiabá, Fluminense e Santos. Dia 9 de março vai jogar o Azures e o Mirassol, Juazeirense, Vasco da Gama, Vitória e Glória. Dia 10 de março vai jogar Pouso Alegre e Coritiba, Avaí e Ceilândia. Então é já na semana que vem, né, esses jogos. Aí, dia 15, 16 ou 17, aí jogarão os outros, né? Então, o Atlético, o Goiás e o Vila Nova somente na outra semana. O Atlético contra o Nova Venécia em Goiânia, o Goiás contra o Criciúma em Goiânia e o Vila Nova contra o Guarani lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Obrigado, Wendel Pasquetto. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.